E aí, pessoal, tranquilo? Hoje eu vou fazer mais um exercício aqui, um exercício diferente sobre ordem de grandeza, tá? E hoje eu trouxe algo especial. Eu tava dormindo esses dias e eu perguntei, pô, qual é a densidade do núcleo atômico, né? Qual deve ser essa densidade? Será que tem uma resposta? Se você nunca se perguntou, né? Afinal, quem nunca se perguntou qual é a densidade do núcleo atômico, né? Então, se você se fez essa pergunta assim como eu vou tentar responder essa pergunta aqui pra você. E para fazer isso, a gente vai ter que fazer algumas estimativas aqui, tá? Então, ó, o que eu quero saber? Eu quero saber exatamente qual é a densidade desse núcleo aqui, ó. Esse núcleo atômico, lembra, isso aqui é um modelo de um átomo, tá? E um átomo ele tem a sua eletrosfera, que não nos interessa, vai nos interessar somente o núcleo, tá? E o núcleo ele tá aqui dentro, aqui no meio. Esse núcleozinho, ele tem um certo número de massa, que eu vou chamar de A. Esse número de massa vai ser exatamente o número de prótons mais o número de nêutrons que esse núcleo tem. Tranquilo? Muito bem. Outra suposição que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Vamos imaginar esse núcleo como uma esfera perfeita. Tá legal? Então ele é uma esferinha perfeita. Deixa eu tentar desenhar uma esfera aqui. E ele tem um raio R. Tranquilo? E para saber isso, a gente vai falar que o volume dessa esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tranquilo? Muito bem. Portanto, ó, sabendo o volume e sabendo a massa do meu núcleo, o que eu tenho? Eu posso descobrir qual é a sua densidade. E o que é densidade? Eu vou chamar de densidade ρ, a massa sobre o volume. Mas quem que é a massa do meu núcleo? A massa do meu núcleo vai ser exatamente, ó, deixa eu colocar em verde aqui, ó. A massa do meu núcleo vai ser exatamente o tanto de constituintes que tem aqui dentro do meu núcleo, ou seja, o número de massa A, vezes a massa do próton que está lá dentro. Afinal, a massa do próton e do nêutron são as mesmas, tá? Então só depende do número A vezes a massinha, vezes a massa que está lá dentro. Tranquilo? Muito bem. Sabendo disso, ó, eu vou precisar determinar um outro fator aqui, ó. Como que a gente descobre qual é esse raio, o raio desse núcleo aqui? O raio desse núcleo, ele é determinado por uma equaçãozinha assim, ó. O raio do núcleo, ele é o R0 vezes o A elevado a 1/3. Tranquilo? Onde este R aqui, ó, esse R0, vai ser exatamente uma constante de proporção empírica, tá? Ou seja, foi visto experimentalmente. Isso aqui não é teórico, tá? Então, pois bem. Sabendo tudo isso aqui, vamos fazer as continhas que é mais interessante, né? Vou colocar aqui o ρ. A massa. Quem que é a massa do meu núcleo? Vai ser o A vezes a massa do próton. Perfeito? E o meu volume? O volume é o voluminho da minha esfera, né? Que vai ser 4/3 de πr ao cubo. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. De πr ao cubo. Tranquilo? Mas quem que é esse R aqui? Este R é exatamente esse camarada aqui, ó. Que é dado ali pela física nuclear e tudo mais. Tá bom? Então, ó, como vai ficar? O ρ vai ficar o número de massa vezes a massa do próton, dividido por 4/3 de πr, que é R0 vezes o A elevado a 1/3 elevado ao cubo. Tranquilo? Aqui a gente já consegue fazer algumas coisas, ó. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui nessa equaçãozinha. Esse 1/3, ó, já morre com esse ao cubo aqui. Esse R0 fica ao cubo, né? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. O ρ vai ficar o A vezes a massa do próton sobre 4/3 de π R0 ao cubo vezes o A. Show? Esse vídeo aqui vai ficar cheio de corte. Pois muito bem. Esse Azinho, ó, a gente já pode cortar também, ó. Esse A corta com esse A. E o que sobrou? Sobrou exatamente, ó. ρ é igual a massa do próton dividido por 4/3 de π R0 ao cubo. Tranquilo? Olha só, galera. Aqui, ó, a gente já diz pra gente... O que essa equação aqui já diz pra gente, ó? Aqui a gente já tem a densidade do núcleo, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui a gente já tem a densidade do núcleo. Tranquilo? E essa densidade do núcleo, ela não depende da quantidade da massa, do número de massa do meu núcleo. Tranquilo? Ela vai depender apenas da massa do próton. E aqui eu peguei alguns valores, tá? Esses valores são o seguinte, ó. O meu R0
ele vale exatamente 1,2 vezes 10 a 15, a menos 15 metros. A minha massa do próton vale 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas, certo? E com isso dá pra gente fazer a continha, ó. Quando você substitui esses valores aqui, a gente chega num valor estratosférico assim, ó. O Rho, ele é exatamente, aproximadamente, né? 2,3 vezes 10 elevado a 17 quilogramas por metro cúbico. Ou uma densidade aí que a gente consegue pensar melhor, né? 2,3 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Rapaziada, isso aqui é a mesma coisa que você pegar um cubinho, tá? Um dado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro e enfiar lá dentro 10 a 14 gramas dentro de um cubo. É coisa pra caramba. Isso aqui é a densidade, galera, de uma estrela de nêutron, por exemplo. Então assim, pensa comigo. Se você não ficou chocado que nós, as coisas aqui que nos cercam, são constituídas de coisas que tem uma densidade de um objeto astronômico, cara, se você não ficou chocado com isso, eu não sei mais o que fazer. Você já morreu por dentro há muito tempo, tá? Porque isso aqui é surpreendente e muito legal, tá bom? Esse vídeo aqui não teve a intenção de ser didático nem nada, foi mais uma curiosidade, tá bom? Porque eu achei isso aqui super interessante, eu fiquei bem empolgado, tanto é que eu coloquei a câmera aqui. E se você gostou com a câmera, né, gostar de ver um careca assim, né, aí você avisa aí nos comentários, tá, que eu começo a fazer mais vídeos assim, tranquilo? Então, se você curtiu, se te ajudou de alguma forma, se era isso que você buscava, espero ter ajudado, tá? Forte abraço e bons estudos. Valeu aí.